Bom, pessoal, agora a gente vai falar sobre o primeiro passo para um currículo perfeito. Já fiz uma introdução rápida sobre o curso, eu quero entrar direto e falar sobre a estratégia do currículo Checkmate, quero falar um pouco sobre triagem e também quero falar um pouco sobre pontos fortes e pontos fracos. Primeira coisa aqui, eu quero responder para vocês sobre um problema que muitas pessoas passam ou já passaram, que é o seguinte: como que eu faço o meu currículo ser escolhido pela empresa? Então eu vou contar para vocês sobre o que ninguém conta para nenhum candidato, que é como os recrutadores avaliam currículos. A primeira coisa, então, básica, que vocês vão ter que entender, é que um processo seletivo ele pode seguir alguns caminhos. Muitos RHs, quando tem uma demanda, quando tem uma vaga, né, aberta dentro de uma empresa, eles podem seguir um caminho de simplesmente iniciar o processo por conta própria e buscar candidatos por conta própria. Existe um outro caminho onde o RH pode pedir indicação de candidatos. Existe um terceiro caminho, que é a terceirização desse processo de seleção. Eu vou explicar um a um para vocês. Então eu vou começar falando para vocês sobre como o RH lida num processo de seleção sozinho. O que eu quero dizer? O RH, quando tem uma vaga aberta, toma decisões como, por exemplo, vou postar essa vaga no LinkedIn da empresa, vou postar essa vaga no site da empresa, ou muitas vezes vou postar essa vaga num site terceirizado, mas o RH toca o processo de seleção sozinho. Isso significa que quando você enviar o seu currículo, esse currículo vai direto para a pessoa do RH que está fazendo a gestão da vaga. Existe um outro caminho que é através das indicações. E isso é muito interessante. Por quê? Porque o RH pede para que funcionários internos recomendem amigos, recomendem pessoas do network, pessoas conhecidas muitas vezes do mercado profissional para fazerem parte da equipe interna. E um terceiro caminho é que os RHs eles tomam a decisão de fazer o quê? Contratar uma empresa de recrutamento, como a G4. Então o RH nos chama, senta conosco, explica quais são as demandas de contratação e a partir daí nós vamos atrás dos candidatos. O interessante para falar para vocês é que em qualquer um dos três casos você vai concorrer com diversos candidatos. Se o RH fizer a postagem da vaga no LinkedIn, no site da empresa ou através de um site terceirizado, por exemplo, no vagas.com, vários candidatos vão concorrer, várias pessoas vão mandar o currículo. Então, seu currículo vai estar perdido inicialmente no meio de dezenas, se não centenas de outros. E isso vai acontecer se você passar por um processo onde você está sendo também indicado. Por quê? Porque os funcionários vão indicar diversas pessoas. Provavelmente a sua concorrência cai de centenas para dezenas, mas você vai ter concorrência. E quando você vai para uma empresa de recrutamento, como por exemplo a G4, só para dar um exemplo interessante para vocês, nós geralmente fazemos hunting e buscamos candidatos diretamente. Ou melhor, nós acessamos os candidatos que podem ter enviado o currículo para a empresa, mas que muitas vezes estão trabalhando, estão sendo abordados sem necessariamente demonstrar um interesse pela vaga. Mas em qualquer uma dessas situações, de novo, ressalto, você está concorrendo com diversas pessoas e você tem que ter um currículo que tem que se destacar. Agora eu vou explicar um pouco sobre a triagem de currículo e responder uma pergunta que é o seguinte: quanto tempo demora para o seu currículo ser analisado? Então eu vou voltar nos três pontos. Primeiro ponto, você tem o RH, que posta a vaga num site, que posta a vaga no LinkedIn da empresa, ou que posta a vaga no site da própria empresa e recebe centenas de currículos. Você tem uma segunda situação onde você pode chegar para um RH através de uma indicação interna. E você tem o terceiro, que são as empresas de recrutamento
que estão buscando candidatos podem postar essa vaga no LinkedIn, podem postar essa vaga no site da empresa de recrutamento ou podem estar abordando candidatos diretos. E novamente você vai estar concorrendo com dezenas, se não centenas de pessoas. Então o que acontece, pessoal? Primeiro aprendizado, quando você tem uma vaga postada diretamente pelo RH, na maior parte das empresas, os RHs são pequenos. Quem trabalha na área de RH de uma empresa fazendo buscas, muitas vezes está trabalhando diversas outras vagas ao mesmo tempo. Isso significa o quê? Que essa pessoa não tem tempo ou tem um tempo muito reduzido para avaliar candidatos. Imagina uma situação que ela postou uma vaga, recebeu 200 currículos, que é um número muito natural, e nesses 200 currículos essa pessoa vai ter 1 hora, 2 horas para poder avaliar e pré-selecionar esses currículos. Isso significa que a pessoa vai ter 1 ou 2 minutos para poder analisar esse teu currículo e tomar uma decisão se te chama para uma entrevista, se te chama para uma primeira conversa ao telefone. Então, esse é um cenário muito claro. Vou contar uma realidade para vocês. No nosso negócio de recrutamento, nós fizemos um exemplo muito simples. 2 semanas atrás, nós postamos 4 vagas no LinkedIn, que é uma rede social profissional. E que, em teoria, as pessoas têm mais critério na hora de envio do seu currículo. Nós postamos 4 vagas, uma para a área financeira, uma para a área de marketing, uma para a área de vendas, uma para a área de RH. Em qualquer uma dessas 4 vagas, nós recebemos mais de 600 currículos. Agora você imagina, o recrutador recebe 600 currículos. Quanto tempo você acredita que um recrutador tem para poder analisar todos esses currículos? De verdade, o recrutador tem no máximo 3 horas. E é ao mesmo tempo que o RH de uma empresa vai ter. O que significa que 600 currículos em 3 horas são 200 currículos em 1 hora, no mínimo. E aí você percebe que o seu currículo ele tem menos de 1 minuto para causar uma boa impressão. Então o que você tem que aprender com isso? Que o seu currículo ele tem que se destacar, ele tem que ser imperdível. E a gente vai explicar no detalhe quais são as palavras-chave, qual é a formatação que você deve ter no seu currículo, como você tem que disponibilizar, colocar as suas informações para que esse currículo seja atrativo. Agora, é legal também destacar que se o seu currículo chega através do seu network para a mão do RH, para a mão do recrutador, isso tem um peso de ouro. Então, vou dar um exemplo, que é o terceiro exemplo, né? Muitas vezes as empresas criam incentivos para que os funcionários recomendem profissionais, que podem ser conhecidos, que podem ser profissionais do network. Então, um exemplo, né? Uma empresa está buscando alguém da área financeira e ela pede recomendações para o time financeiro com relação a candidatos. E aí, esse time financeiro aborda pessoas de outras áreas financeiras, com quem eles já trabalharam, com quem eles já conhecem muitas vezes, e pedem indicações ou abordam diretamente essas pessoas para as vagas. E aí a beleza disso é que quando você recebe o selo, né, de recomendação, o RH ou o recrutador dá mais atenção. Então seu currículo passa na frente de outros. Mas nem por isso é importante deixar claro, se o seu currículo não for um currículo atrativo, não vai significar que você vai dar uma sequência. Então entenda que você tem que ter em qualquer etapa um currículo que seja um currículo atrativo. Porque um dos grandes erros que candidatos cometem é utilizar um modelo único de currículo para todos os processos. Como eu expliquei para vocês, numa triagem, num processo de seleção, você vai concorrer com dezenas, se não centenas de candidatos. Então, para ter um currículo irresistível, você tem que ter em mente que esse currículo ele tem que ser adaptável, ele tem que conter palavras-chave que serão atrativas para quem vai avaliar e potencialmente vai te contratar. Nesse módulo, eu quero reforçar que a gente falou sobre triagem, falou sobre quanto tempo você tem para se destacar, mas isso é só uma visão realmente básica.
A gente vai entrar em mais detalhes sobre o que você precisa fazer e principalmente quais são erros que vocês não podem cometer. Na próxima aula, nós vamos falar sobre mapeamento de competências. Ou melhor, nós vamos falar de pontos fortes, pontos fracos, como isso tudo vai te ajudar a se vender e principalmente quais são as palavras-chave que vocês devem utilizar e inserir no currículo de vocês para terem o currículo irresistível que vai ajudá-los aí num processo de seleção.